Olá a todos, estamos começando aqui uma apresentação que visa identificar um pouco mais profundamente a questão de portfólio que apresentamos dentro da área de marketing digital. O conceito de marketing digital, ele só é funcional quando o conceito de marketing é completo, e é isso que denominamos gestão. Então, o nosso trabalho é basicamente fazer gestão. O conceito de hoje é apresentar o portfólio de produtos que estão disponíveis quanto às suas características, mas não de precificação. Aqui a gente vai falar um pouco sobre cada um, como eles se apresentam e o que pode ser feito hoje dentro da nossa estrutura para os nossos clientes. Então, esse é o principal conceito aqui para a gente abordar. Basicamente, somos formados por uma equipe multidisciplinar. Essa equipe ela tem uma série de serviços, e essa série de serviços ela está basicamente pautada em cima de competências específicas. Começa pela questão de estrategistas de negócio, com o desenho estratégico, um quadro estratégico de negócio, passando pelos gestores de contas, que trabalham como analistas de marketing, com equipes que fundamentam como copywriters para questão de conteúdos, né? Serve tanto para SEO quanto para formatação de conteúdos das mídias sociais, como também em blogs. Toda uma parte relacionada à arte de captura de imagens e designers, inclusive a parte de sites. Se estrutura também de análise de inteligência de negócio, animação, fotografia e uma coisa que distingue muito a gente, que é treinamento. O treinamento ele é oferecido para todo cliente a partir do momento da contratação, sem custo adicional. Então, são os principais aspectos aqui para a gente tratar. Nós temos dentro de uma metodologia de trabalho um fluxo que permite uma boa adequação do que uma empresa precisa para estar bem estruturada no mercado e ter uma comunicação digital direta com o seu cliente. Ele começa exatamente pelo aspecto de identificação. Então, a gente tem basicamente uma capacidade de diagnóstico do negócio. Depois a gente vai para um produto, e aqui sim temos uma identificação de produto, que é o quem. O quem é o quadro estratégico de marketing. Ele é uma consultoria inicial para posicionamento do negócio. Então, ele funciona basicamente para posicionar. Então, isso aqui é uma coisa muito importante, que a empresa se adequa às condições de mercado. E depois a gente vai para um plano de ação, que é decorrente do quem, e finalmente para a ação, que é a comunicação integrada com o mercado e marketing digital. Duas coisas aqui que são separadas. Marketing digital são todas as ferramentas online que a gente utiliza para a comunicação da empresa, e comunicação integrada é toda a interação que tem o marketing digital com meios offline e, inclusive, com a estrutura de atendimento da empresa. Então, isso é um conjunto que cria uma sinergia e melhora os resultados do negócio. Então, agora vamos fazer uma apresentação dos produtos, considerando o aspecto principal, que é a análise de como tudo começa. E tudo começa exatamente pelo quê, que é o quadro estratégico de marketing. Toda empresa ela tem que ser ofertada por um processo de consultoria inicial, para que ela entenda como ela vai se posicionar, como ela vai se opor aos concorrentes e adversários de mercado, e com isso estar melhor protegida dentro do seu argumento de venda. Tem uma característica fundamental dentro do marketing que a gente chama isso em inglês de USP. USP significa Unique Selling Proposition. E
o que seria uma tradução livre em português como proposta única de valor. A proposta única de valor é um argumento principal que atinge os interesses, as necessidades, os desejos da persona. Então, quando a gente faz o quem, a gente está basicamente procurando a persona, que vai realmente ser o alvo do negócio, e por conta disso, o que faz que a gente tenha o melhor argumento e as melhores ferramentas para atingir essa persona. Então, esse é o ponto fundamental em que a gente tem que qualificar qual é o cliente da empresa. Então, nós temos o cliente e temos a persona desse cliente. Essa persona é a personalidade, é a evidência de um estado de comportamento de consumo de alguém que deseja aquilo que é ofertado pela empresa. Então, no caso, o cliente. Nessa situação, então a gente entra numa perspectiva que, quando a gente começa a desenhar um quadro estratégico de marketing, o primeiro passo é exatamente a gente entender a nossa persona. Então, a gente vai ter que ter construção de conteúdo para essa persona, e falando de conteúdo, a gente vai estar falando de criatividade nessa produção e variabilidade nesse conteúdo, para que ela possa estar sempre interessada nas publicações. A própria publicação, e nesse caso a gente está falando aqui tanto de frequência, tanto no sentido de dar atendimento ao algoritmo das mídias sociais, para que elas permitam expansão e alcance mais objetivo de novos mercados, e, fundamentalmente, interação. E quando a gente fala de interação, a gente tem que pensar que nós precisamos conversar com os clientes e, necessariamente, não podemos robotizar o processo, até porque o algoritmo das mídias sociais, quando identificam a aplicação de robôs, geralmente bloqueiam o perfil e a conta. Temos que ter qualidade na escolha da velocidade como vamos comunicar com o cliente, ser dirigido e lógico, né, com relação a essa interação. Então, conversar, agradar, agregar esses clientes para dentro do perfil e, principalmente, né, saber como tratar os haters e como congelá-los e, principalmente, minimizar os impactos que ele pode ter nos resultados da organização. Esses são pontos fundamentais que tem que estar dentro dessa caracterização da persona dentro do nosso quadro estratégico de marketing. E ainda com relação aos passos com a persona, nós temos algumas coisas que são fundamentais. As informações demográficas para o desenho da persona, como faixa de idade, isso é um trabalho que é oferecido dentro do quadro estratégico de marketing. A caracterização da persona. Então, a gente tem as faixas de idade, geralmente são faixas de idade que contemplam 15, 20 anos de intervalo, mas pode ser menos ou pode ser mais, depende de cada negócio. Gênero, se houver apropriação de gênero para o tipo de negócio. Faixas de renda, nas classes AAA, AA, A, B, C+, C- e D, ou inclusive E, não é o caso, mas ainda assim é uma faixa de consumo. Localização, onde se encontra, bairro, cidade, estado, ou estados ou cidades e bairros, e faixa de educação, grau de instrução que a pessoa tem. Isso tudo ajuda a criar um perfil rapidamente identificado para uma projeção com relação à persona. E um outro tópico importante é composição familiar, que pode nos ajudar na estruturação comportamental. Quando a gente fala também de composição familiar, tem muita relação com a estrutura ou o momento que a pessoa passa dentro do projeto de vida dela. Então, é lógico, uma pessoa com menos idade, provavelmente seja um dependente, uma pessoa com idades médias ou um adulto jovem,
pode estar dentro de uma família dependente ou pode já estar com uma vida autônoma e por aí afora vai. Quer dizer, a cada percepção de persona, a gente vai mudar a estratégia. Os objetivos e desafios com relação à persona, né? Os valores e medos que ela tem, quais plataformas sociais que utiliza, principalmente entendendo como utiliza, para que a gente possa comunicar de uma forma eficaz o que acontece com essa pessoa. Então, esses são pontos importantes. E, finalmente, todo o processo de como se relaciona dentro das redes sociais essa persona. E isso tudo ajuda a gente a entender o poder de influenciador, as questões relacionadas a detratores ou de fãs em relação a algum tipo de situação. Ou até uma persona que, para alguns determinados tipos de produto, é apenas uma pessoa que busca informações. Quando se tem todo o processo montado, então nós vamos para o que a gente chama aqui de planejamento financeiro de marketing. Então é muito importante que se perceba que nessa estrutura a gente acaba entrando dentro de um projeto de que ferramentas vamos utilizar e quanto isso vai custar. Até para esse aspecto, é interessante a gente observar que, olhando do ponto de vista prático, quando a gente constrói a persona, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui esse slide, ele vai estar muito relacionado a o processo de construção do quem. O processo de construção do quem é um processo em que, tendo a persona e tendo um olhar estratégico para 12 meses, a gente realiza uma reunião com a empresa para estruturar o pensamento, o posicionamento e o direcionamento dos proprietários para alcançar refinamento com a condução das ferramentas de marketing. Então, a gente faz o que a gente chama de aderência da estratégia com a expectativa de resultados do negócio. Aqui entra a persona, aqui entram os meios de relacionamento que a empresa vai ter com a persona, a proposta de valor que vai ser entregue, as atividades de marketing que serão oferecidas, eventuais necessidades de parceria, recursos e todos os investimentos de marketing, bem como a projeção de receitas. Claro, com os devidos canais de venda para fechamento de negócio. É nessa perspectiva que a gente chega numa distribuição de investimento com relação à empresa em questão de adoção de ferramentas de comunicação e estratégias de relacionamento com a persona. Essa ferramenta, ela é muito pouco oferecida no mercado, e isso dá uma capacidade de visibilidade e previsibilidade para que o empresário ele possa se posicionar financeiramente diante dos desafios que vai ter. É super importante a gente entender que tudo isso está sendo costurado a partir de uma sequência de serviços. Então, quando é oferecido um roadmap de ações, esse roadmap ajuda a colocar em prática o que está sendo distribuído dentro do plano financeiro e dentro do quadro estratégico de marketing em relação a quem e o que vai ser feito durante todo o contrato. Então, quando a gente chega e volta, né? Agora vou retornar um bocado aqui para a gente conversar, mas quando a gente chega num ponto em que eu tenho uma metodologia de trabalho, identificando o negócio, desenhando o quadro estratégico e depois partindo para um plano de ação, o plano de ação a gente já vai ter aqui o que a gente chama do planejamento de investimento de marketing, e vamos ter também o roadmap do marketing para que a pessoa possa acompanhar passo a passo o que está acontecendo. Todos sabem que um plano ele é um orientador, ele não é uma coisa engessada, ele não obriga, ele dá proposições.
Então, a aplicação do plano é exatamente para permitir que o empresário ou a empresa se adapte de uma forma adequada a tudo que vai acontecer a partir dali. Então, com a persona e tudo mais. A partir desse plano, a gente chega na construção do nosso funil. Então, essa estratégia do funil já é feita pela analista de marketing, pela gestora de contas. Ela vai determinar o que fica na boca do funil, no topo do funil, e o que fica no fundo do funil, ou seja, no final do processo de conversão. Então, não existem ferramentas, vamos lá, previamente concebidas para cada uma das etapas. Depende muito da estratégia de cada empresa e, principalmente, do orçamento de cada empresa. Então, a gente pode fazer um processo de captação de leads com meio de campanhas de Google Ads, com meio de vídeos ou até de uma forma orgânica por meio de blogs. Pode-se fazer a conversão por meio de botões em landing pages, né, ou de chats dentro de site. Pode-se fazer o fechamento desses leads por meio de visitas, por meio de e-mail marketing, ou até newsletters com call to actions. E a retenção por meio de relacionamento e newsletter. É, é inconcebível a gente dizer que um funil tem que ser, de certa forma, igual aos outros. Depende de cada negócio. E isso que é importante para o cliente perceber, que a gente vai analisar cada cliente, cada situação, e o analista de marketing, que aqui dentro nós denominamos de gestor de contas, o gestor é uma figura que vai estabelecer um contato com a empresa e dar um dimensionamento do que deve ser feito no marketing da empresa. Nessa relação, a gente começa a utilizar ferramentas de marketing digital. Então, a gente vai citar algumas delas que faz parte do serviço. Então, ponto número 1. O primeiro passo, né, eu acho que é uma coisa muito importante, numa venda de serviços de marketing, é exatamente o quem. Então, vamos lá. A ideia aqui é exatamente a gente entender que o quadro estratégico de marketing, ele abre o processo. Ele, na verdade, até sendo mais específico, ele abre os olhos. Aí, o segundo passo é exatamente a gente ir para as ações de marketing digital e comunicação integrada. Então, a gente vai ter as questões de treinamento e preparação do pessoal de atendimento, vai ter orientação em relação às ferramentas, vai ter o quadro, né, de roadmap e também o planejamento de investimento de marketing. Essas relações, então, elas são divididas, são produtos diferentes, sendo que o primeiro entra como um quadro estratégico de marketing e o segundo como um marketing digital. Mas tem mais. Quer dizer, na verdade, a gente vai agora subdividir várias coisas que podem estar dentro de um contrato ou não. E esse é um ponto importante a ser elucidado, porque um contrato pode ser um contrato bem simples, em que se prevê apenas uma oferta de mídias sociais, como o Instagram, ou pode ser alguma coisa muito complexa, em que uma empresa precisa de várias ferramentas. E esse é o ponto fundamental que a gente tem que entender com relação a serviços ligados a marketing digital. Quando a gente está falando que uma empresa tem um desenho estratégico, isso é muito bom, porque o desenho estratégico vai permitir maior firmeza de ação de todos os componentes associados a um ecossistema de marketing. Nesse ecossistema de marketing, no topo do processo, e aí não tem nada a ver com o funil em si, no topo do processo nós temos as mídias sociais. Essas mídias sociais, elas são variadas e não têm uma certeza sobre qual vai ser a melhor ou a que melhor se aplica
porque isso depende muito da atividade, do momento e do que vai ser feito em termos de comunicação. Entre as ferramentas, uma que está crescendo bastante, que precisa ser profissionalizada e apoiada, é a ferramenta do WhatsApp. O WhatsApp, ele é considerado uma mídia social, só que ele é um microprocesso, é um microblog, na verdade, em que ela tem baixa interação do ponto de vista de grupos e do ponto de vista de rastreamento e integração. Então, isso está sendo modificado pela Meta, que é a dona, a proprietária, tanto do WhatsApp quanto do Instagram e Facebook, e a Meta está transformando o WhatsApp numa ferramenta mais robusta e mais apropriada para mídias sociais, à medida em que ela vai se expandindo por todo o mundo. Então, inclusive, as questões de formatação de grupos com grandes limites de integrantes, reações e compartilhamentos vão acontecendo dia a dia dentro do WhatsApp. Outro ponto dentro do marketing digital, que é bacana a gente citar, é a construção de blog e a construção de autoridade. Na verdade, quando a gente fala de blog, a gente está dizendo que a estruturação de um blog, ela pode estar dentro de um site, então esse é o primeiro ponto aqui para a gente entender, mas pode estar dentro de uma mídia social. A própria mídia social pode ser um blog, mas que tem capacidades diferentes do ponto de vista de buscadores. Então, um blog dentro de um site, ele vai ser mais facilmente identificável e vai dar mais visibilidade orgânica para o site nessa condição. Quando ele está dentro de uma mídia social, ele se limita porque ele só vai ser acessível às pessoas que têm acesso àquele tipo de plataforma de mídia social. Então, ela não tem amplitude tão grande quanto a um site. Então, esse é um ponto muito importante, mas basicamente o que a gente está procurando aqui é o que a gente chama de criação de autoridade. Quando a gente fala criação de autoridade, a gente está citando basicamente o quanto que aquela empresa é competente para falar daquele assunto. Então, esse é um ponto fundamental que é construído por meio do marketing digital. Google Meu Negócio, que agora está sendo desconstruído, ele era conhecido nos Estados Unidos por My Business, legal, e agora ele vai ser conhecido apenas pela origem dele, e a origem dele é exatamente o Maps, né? Então, deixa de existir o Meu Negócio, My Business, e passa a existir apenas o Maps. É importante só entender que o Maps é que deu origem ao Google Meu Negócio, e agora o Google Meu Negócio, daí eles viraram duas coisas separadas, e agora eles entram de novo dentro da mesma caixinha. Outro ponto muito importante é o Google Ads, que é o tráfego, patrocínio para que uma empresa seja encontrada a partir de uma busca de uma palavra-chave. Lembrando que isso pode ser feito também dentro das mídias sociais, então a gente pode usar o Ads aqui também, tanto no LinkedIn, quanto no Twitter, quanto no Instagram, Facebook. Então, todos esses conjuntos de operação de impulsionamento, de geração de tráfego, pode ser feito tanto nos buscadores, com o Google Ads, quanto também nas mídias sociais e também no YouTube. Perceba que aqui a gente tem algumas divisões para alcançar resultados, mas elas são muito conectadas. Quer dizer, quando a gente fala de mídias sociais, YouTube é uma mídia social, WhatsApp é uma mídia social, blog está muito conectado com essa questão das mídias sociais. E, por incrível que pareça, o Maps hoje é uma mídia social. O Maps ele tem uma capacidade enorme dentro das mais de 10 milhões de empresas registradas no Maps. Nós temos uma quantidade enorme de pessoas que interagem, conversam, compartilham, comentam, tiram fotos, publicam. Então, a gente tem uma série de coisas relacionadas aqui com o processo de mídias sociais. Então, por isso que o mídias sociais está no topo aí do processo da prestação de serviço. Por que a gente não fala especificamente de um Instagram, um Facebook?
porque está tudo dentro desse mesmo caminho. Quer dizer, quando a gente for olhar as mídias sociais, que são oferecidas como uma prestação de serviço dentro do processo de atendimento ao cliente, a gente vai perceber que as mídias sociais têm uma quantidade muito grande de usuários e que muitas vezes eles se confundem dentro de várias plataformas. Então, tem pessoas, né, como eu, por exemplo, que eu tenho conta no LinkedIn, no Instagram, tenho YouTube, tenho Facebook, tenho também o Twitter, e lógico, né, que aí a história de, ok, mas qual que fecha melhor com você? Qual que eu uso mais? Então, algumas situações dessas é bem comum de pessoas estarem transitando em 3 plataformas ao mesmo tempo. Então, é preciso ter muita atenção de como a gente vai adaptar a comunicação de uma empresa dentro das plataformas e em quais plataformas. Repare que a quantidade de pessoas que tem dentro de um Instagram, esses números são de 2021, então já mudaram, mas não teve uma mudança assim tão relevante, mas você pega um Instagram com 110 milhões, que tem menos do que no WhatsApp, 120 milhões, o que é natural, né? Absolutamente natural. O WhatsApp, ele praticamente está conectado dentro do celular de todo mundo, quase como se fosse um telefone. Mas olha que interessante, né? Quando a gente pega, por exemplo, YouTube, que tem 127 milhões de usuários conectados, né, com conta e que utilizam o YouTube, você tem, na verdade, mais 12 milhões, que está dentro dos 127 milhões, mais 12 milhões de empresas registradas dentro dos canais de YouTube. Então, há uma coisa muito interessante, porque o próprio Google Meu Negócio, né, Maps hoje, ele tem aproximadamente esse número, de 10 a 12 milhões de registros, de PINs colocados como empresas. Então, por onde que a gente vai trabalhar? Onde que está a persona? E esse é o trabalho legal, porque isso não é casuístico. Evidentemente que tem algumas figurinhas marcadas, né, que é muito mais fácil encontrar por meio de um Instagram do que, por exemplo, no Twitter. Mas um Twitter, por mais inexpressivo que seja, né, 10% de um Instagram, ele tem 17 milhões de pessoas, e 17 milhões de pessoas é um número muito grande. É maior que toda a grande São Paulo, e isso é muita coisa. Ok? Então, é bacana a gente olhar esses números e fazer uma reflexão e saber que cada uma das mídias sociais ela deve ser analisada e é analisada pelo nosso gestor de contas para fazer uma adequação ao que cabe melhor para cada tipo de empresa. E algumas delas, como o Facebook, por exemplo, como o próprio YouTube, elas ainda não são tão bem trabalhadas, porque muita gente não as conhece muito bem. E aí eu não estou falando exatamente de gestores de contas e analistas de marketing, eu estou falando de clientes. Às vezes, os clientes, eles têm resistência de trabalhar com algumas mídias sociais, porque não acreditam que elas vão converter. É o caso do LinkedIn. O LinkedIn é muito específico, ele é muito profissionalizado. E uma das características marcantes do LinkedIn é que ele é caro. Então, por que que ele é caro? Porque ele tem um nível de assertividade nas campanhas absurdamente maior, quase 100% maior que um Instagram, mas não tem a mesma capilaridade e a mesma força. Outra que gera muitas dúvidas e ainda com sérias restrições com relação ao uso é o WhatsApp. Então, o WhatsApp ele tem uma série de questões legais e de usabilidade e de algoritmo dentro do próprio provedor dele, que oferece a plataforma, que é o Grupo Meta, proprietário do Facebook e Instagram, que não permite usar algumas ferramentas e alguns robôs. E isso faz com que ele ainda tenha algumas dificuldades de monetização e conversão com relação à usabilidade dele comercial. Aqui a gente tem o Maps, né? Então o Maps ele aparece de formas diferentes.
Você pode ver um anúncio e uma comunicação de uma empresa dentro do Google, dentro do YouTube, dentro do Maps. Então, são 3 aplicativos que pode gerar essa visualização. Aqui foi feita uma busca dentro do Google, um cliente, que é o mercado do café, e ele foi encontrado em 3 abrangências, até mais, né? Foi até 4 aqui. A gente tem no Instagram, então, só para a gente pontuar aqui, no Instagram, no site e no Maps. Aqui ele ainda tem dentro do Facebook. E depois a gente tem Gula Certa, que é um portal, né, quase que um marketplace de estabelecimentos, e o Foursquare, que é um outro perfil, mas é muito, muito irrelevante no Brasil, apesar de eu achar ele genial. Muito bom. Por que eu estou mostrando tudo isso? Porque tudo isso faz parte do portfólio de oferta para os clientes. Os clientes não, normalmente as empresas, os gestores, não têm percepção do volume de opções de comunicação com o mercado na área de marketing. Então, por exemplo, no Google Maps, nós temos mais de 10 milhões de locais comerciais registrados. Evidentemente que aí entra não só varejo, mas também serviços, né? Como imobiliárias, advogados, profissionais liberais, né? E também pontos de vendas diversos. Esse é um sistema que permite você cadastrar e destacar a empresa no Google. Então, você vai ter informações como endereço, horário, funcionamento, comentários, e isso é feito pelo gestor de contas, né? Ele é atualizado, ele é monitorado, ele é controlado, e dentro do Maps você tem como colocar algumas APIs. Essas APIs, que são aplicativos de interface, permite que você tenha como, por exemplo, identificar a localização de quem está pesquisando e já dar nitidamente o tempo e a distância que fica da empresa que ele está pesquisando. Permite interagir com clientes, e uma coisa que é impressionante, que as empresas que adicionam fotos, isso tudo é um processo da agência, que adicionam fotos, que adicionam rotas, eles acabam ganhando muito mais volume de cliques para acessar lá. Então, aqui tem uma coisa muito interessante, que é um resultado feito de um cliente, de uma empresa, dentro de um trabalho bem desenvolvido no Google Maps, né? Então, o número de pessoas que viram a empresa no Google, que viram no Google Maps, que encontraram o número de telefone e que solicitaram informações para chegar até a empresa. Então, uma ferramenta muito poderosa que é feita toda a gestão dentro do atendimento do gestor de contas. Outra questão é gestão de tráfego. Então, ali a gente estava conversando sobre mídias sociais e é muito importante perceber que é um momento em que a gente está trabalhando organicamente. Então, quando a gente trabalha organicamente, a gente está criando conteúdos, artes, fotos, textos e uma série de informações, tanto no Google Maps, quanto nas plataformas de YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, para que haja um crescimento orgânico. Pessoas busquem, compartilhem, sigam e, enfim, sejam efetivamente engajadas no processo. Agora a gente vai falar de tráfego. Tráfego é um serviço mais caro e um serviço muito técnico. Esse é um serviço que é um serviço de matemática. Então, já começa a ficar mais ou menos mensurável que quando a gente fala de matemática, o serviço fica mais caro, porque não é muito fácil encontrar pessoas que gostam de planilhas e números e façam contas de como chegar a uma rentabilidade melhor com relação ao que vai ser investido. Então, a gente tem basicamente o Face Ads e o Google Ads, são 2 ferramentas que são gerenciadas por uma pessoa de tráfego. Então, você tem, por exemplo, o gestor de contas, que vai cuidar da conta da empresa, e você vai ter uma pessoa de
gestão de tráfego que vai cuidar de toda a rentabilidade do dinheiro da empresa para gerar leads para aquele negócio. Então, esses são pontos importantes. E aí, a partir disso, você tem algumas diferenças entre um Google Ads e um Face Ads. Um Google Ads, por exemplo, você tem a questão de sistemas de buscador, ou seja, você tem uma palavra-chave, aquela palavra-chave, ela vai ter um custo. E toda vez que alguém clicar, você vai ter um valor consumido da verba da empresa que investiu. Então, é o que a gente chama de CPC. Né? O CPC é um custo por clique. Tá? Então, isso é muito importante a gente perceber que uma palavra dentro de um negócio pode ter valores muito diferentes. Então, para uma pessoa que é leiga, tanto faz colocar numa loja de calçados tênis ou sapatilha ou sandália rasteira, que vai ser a mesma coisa, não vai ser. Né? O tênis vai ser mais caro do que a rasteirinha. Então, são valores diferentes, são mercados diferentes, cliques diferentes. E tudo isso tem que ser trabalhado para entender se o que se está gastando em tráfego está comendo margem de lucro do produto que está sendo vendido. Então, tem muita conta para ser feita nessa história. E aí você pode segmentar por tópicos e canais, e falando de canais aqui, inclusive YouTube, você pode fazer um trabalho de público-alvo, com segmentação por várias tipificações do teu público-alvo, que a gente começou falando disso aqui no início, né, que é o quem, quando a gente faz o detalhamento da persona dentro do quadro estratégico de marketing. Você tem como meio de exibição do anúncio também, você pode segmentar isso, e quando a gente fala de meio de exibição do anúncio, gente, vale muito mais para o Google do que propriamente para um Face Ads. Claro, né, no Face Ads você pode também ter esse tipo de meio de exibição. Você pode, por exemplo, no Instagram, colocar ele no InstaShop, pode colocar ele dentro do feed, pode colocar ele dentro dos stories, pode colocar ele dentro do Reels ou do IGTV. Dá para você dimensionar aí mercados e formas de atingimento. Mas no Google também tem uma listinha bastante interessante, que é exatamente todas as relações, né, de buscas que o Google tem. Então, você tem o Google Shopping, você tem a lateral, você tem o topo de coluna de vídeos do YouTube, você tem vídeo de abertura no YouTube, você tem as listas de anúncio dentro da sua lista de busca, né, da página de respostas de busca. Então, são muitos meios, são inúmeros meios que a gente tem para escolher como utilizar um Ads. Isso é muito importante. E é lógico, né, que daí você pensa assim, tá bom, mas quando alguém está vendendo serviços de marketing digital, tem que falar isso tudo? Não. Isso aqui é só para entender o que a agência, ou não só a nossa empresa, mas qualquer agência, faz para um cliente. Evidentemente que você vai ter empresas e agências mais estruturadas e outras menos estruturadas. O que a gente tem hoje é um pacote bastante completo, bastante robusto, de atendimento às demandas de tipos de ferramentas de comunicação e marketing. Então, você pode fazer programação do Ads com dias, horários, frequências. E também você pode segmentar por dispositivos. Então, desktops, tablets, celulares, pode apenas apoiar em cima de Android ou então de iOS, essas coisas que são em função de dinâmicas de mercado. O que também é interessante perceber é que qualquer pessoa, qualquer ser humano pode fazer um curso desses dentro do Google e receber uma certificação Google de como fazer ads. A questão toda, que é fundamental, é que, mesmo sendo certificado, o Google recomenda que não se fique por mais de 12 meses sem renovar o certificado.
Então, aí vem um problema interessante, porque às vezes aparecem pessoas que dizem assim, eu mesmo faço o meu Ads. Ok, né? Tem gente que vai aprendendo ali o dia a dia e dá conta. O principal argumento, do ponto de vista técnico, é a relação empresário, que é o dono da empresa, versus tempo que ele tem para cuidar da empresa. Então, o ato de ter terceirizado o marketing de uma empresa para um empresário, que significa basicamente que ele vai ter mais tempo para cuidar da empresa, de outros afazeres da empresa, principalmente business, negócio. Então, tudo isso vai contar muito ponto dentro dessa perspectiva de negócio. Muito bom, vamos em frente aqui, que tem mais algumas coisinhas para a gente ver. Outro ponto relacionado a isso é a questão de blog. Deixa eu ver aqui só se eu não pulei aqui coisas importantes. Ok, é isso mesmo, estamos aqui. Então, a questão relacionada a blog. Bom, agora vamos duas coisas. A gente estava falando de ads, e agora eu vou falar de blog, só para entender a diferença de uma coisa e de outra. Quando a gente fala de ads, eu estou forçando um nome a aparecer para um usuário que está no buscador. Quando eu falo de blog, eu estou apoiando uma demonstração orgânica e natural para essa empresa aparecer para um buscador. Por que, que vai aparecer para um buscador? Porque o Google seleciona os sites pela questão de quem tem o melhor conteúdo, quem tem conteúdo mais novo, conteúdo mais relevante, quem tem, aí sim, uma coisa que depois a gente pode até falar quando fala de sites, quem tem a melhor experiência do usuário e a melhor experiência de interface. Então, tudo isso ranqueia um site. O que é importante perceber é que no serviço de marketing digital, a gente vai cuidar muito, mas muito mesmo, da capacidade de um site ter conteúdo e experiência de usuário e experiência de interface. Então, quando a gente fala aqui que os robôs dos motores de busca estão constantemente rastreando para indexar novas informações, eles vão 2 vezes por dia visitar um site, e se ele não encontrar nada de novo, mas no site do concorrente tiver coisa nova, o concorrente do site, o site do concorrente já ganhou mais ponto. Então, é muito importante você fazer um blog, conectar ao seu site e pode também conectar às suas mídias sociais. Não que conecte, mas que pode transitar conteúdo para lá. Consistência é a chave de tudo, né? Então, a gente tem que ter os maiores benefícios de SEO a partir do blog. O que é consistência? É você entender que não adianta ter um blog. Você pode escrever milhares de coisas num blog, mas o que você vende? Eu vendo tênis. Então, se você vende tênis, você tem que falar sobre calçados, sobre esporte, sobre conforto, sobre ergonomia, sobre questões ortopédicas. Então, você tem que ter essa consistência e tem que ter disciplina. Você fala, você é da área de saúde, é da área de cardiologia, então você tem que falar de coração. Você pode até falar de coisas paralelas a isso, como nutrição, nutrologia. Você pode falar de algumas coisas que complementem o processo da saúde cardiológica de uma pessoa, mas ele tem que ter realmente consistência. E outro ponto, a gente tem que facilitar o processo para que seja simples navegar no site. A gente não consegue estruturar apenas crescimento orgânico a partir de conteúdo, mas também do quanto que ele pode ser bem preparado. Tenha sempre conteúdo atemporal, né, do ponto de vista do blog. Conteúdo atemporal é um conteúdo que vai servir para sempre. Então, se você está falando, por exemplo, na área de saúde, está falando, por exemplo, de uma campanha de Maio Amarelo, né? Então, sobre acidentes de trânsito,
esse não é um conteúdo atemporal. Ele é específico, ele é temporal e ele está relacionado ao mês de maio. Não dá para... Ele perde relevância e consistência em junho. Então, é interessante que você tenha conteúdos que sejam atemporais e que permitam que o Google entenda a relevância daquele conteúdo a qualquer tempo, tá? Então, é o que a gente chama de conteúdo evergreen, né? Está sempre verdinho, fresquinho ali. E pode, sim, reaproveitar posts antigos reescrevendo. Se você reedita um post que já foi feito dentro do blog exatamente igual, Ctrl+C, Ctrl+V, o Google sabe que você fez isso. Ele não vai te prejudicar em nada, mas isso não melhora a tua vida em nada também. Mas se você pegar um assunto antigo, reescrever, reeditar, colocar algum tipo de tempero novo, isso já conta bastante ponto, tá? E também pode publicar posts de blogueiros convidados, né? Então você pode trazer pessoas de fora para escrever dentro do teu blog, portanto, do site da empresa, e isso dá relevância também. Inclusive, porque daí você permite que publique no seu blog, e depois ele pode publicar no dele, que não tem problema nenhum, não tira nenhuma relevância da autoridade do que você está publicando, desde que tenha sido publicado primeiro lá. Muito bem, então a gente falou um pouquinho sobre blog, que está conectado intimamente com produção de site, SEO e landing page. Esse é um outro serviço que é importante dentro do marketing, o site. Então ele começa por alguns aspectos importantes, que é domínio, DNS, o IP, né? O IP, o Internet Protocol, é exatamente o domínio, e hospedagem. Isso tudo é oferecido dentro do processo de venda ao cliente. Vai fazer um site? Então, o registro é muito importante, ele vai determinar a facilidade com que vai ser alcançado o site e, principalmente, né, a hospedagem do site é muito importante. Então, vem algumas coisas interessantes, quando a gente fala de busca orgânica do Google, a gente tem uma série de questões. E o orgânico, ele passa por conteúdo, novidade, ser fresco, aquela coisa toda que eu comentei com vocês, e também a hospedagem. Porque o, a velocidade de carregamento de um site vai contar no ranqueamento desse site dentro da lista do Google, dentro do buscador. Eu falo Google, mas podia ser o Bing, Yahoo, ou qualquer outro buscador que você imaginar. Mas é fundamental. Aliás, até diga de passagem, né? Acho que o Google hoje está com 96% ou 98% de ativação de busca no Brasil, né? Depois é dividido entre Yahoo e Bing. Então, é praticamente Google mesmo. Então, é muito importante que a hospedagem ela seja bem feita, ela não tenha problemas de estresse. O estresse numa hospedagem é quando ela é muito buscada e ela não demanda, ela não atende, né, essa busca. Então, dependendo do tipo de site, alguns sistemas de hospedagem são inadequados. E esse é um trabalho que é feito para o cliente, essa análise. A relação de domínio é muito importante, né? Como ela vai ser feita, como ela vai ser trabalhada e como ela vai ser identificada. Basicamente, o domínio mesmo, de verdade, é exatamente a primeira palavra, o designativo, que vai apresentar. Depois você tem a extensão, que dá uma ideia de qual atividade que é desenvolvida pela empresa, e hoje tem coisas fantásticas na hora do registro, porque você pode ter na extensão não só uma atividade profissional ou uma atividade econômica, né? Então você tem, por exemplo, o PRO de professor, o ENG de engenheiro, o MED de médico, o EDU de educação, mas também pode ter, por exemplo, o POA de Porto Alegre, o BSB, ou BSA de Brasília, o Rio de Janeiro, e alguns outros com localidades para se colocar. Então, é muito comum você ter, por exemplo, empresas que têm o mesmo domínio, mas um designativo de localidade diferente para dar essa individualidade, o que fica bacana, né? Fica uma coisa bem interessante, dependendo da estratégia da organização. Isso é tudo muito interessante a gente conhecer,
Porque quando a gente está numa oferta comercial, é fundamental a gente ter essa visão ampla do processo, porque é muito comum uma empresa ela ter dúvidas sobre como ela vai sair de uma dificuldade ou como ela nem viu a dificuldade. Então, são pontos importantes aqui para a gente perceber. Bom, aí vem a questão do site, que tem que planejar, criar, hospedar e gerenciar. Site, como eu falei para vocês, quando eu estava falando lá do buscador do Google, né? Então, quando a gente fala lá do Google, a gente tem que imaginar que o Google não vai ver um site paradão, com teia de aranha, empoeirado, e vai ranquear ele bem. Não vai. Um site tem que estar o tempo todo dentro de experiência do usuário e experiência de interface. Opa, o IX não tem nada a ver com o U. Deixa eu apagar isso aqui, porque não tem nada a ver com o U. Ele tem a ver com o IX, Interface Experience e User Experience. Legal? São essas duas coisinhas. E isso, gente, é gestão. Então, vamos lá. O que acontece, né? Atividades que são prestadas dentro de uma agência. Registro, né? no caso, por exemplo, da aldeia. Isso aí eu falo de agência, gente, porque serve para todas, né? E a que não faz, está fazendo pela metade. Registro do nome de domínio. Então, a gente tem duas possibilidades. Tem várias plataformas, como, por exemplo, o Wix, e também o próprio Google, e também o registro.br, que você pode fazer o registro do domínio lá. É importante que você, às vezes, tenha diferença de preço, né? Isso é muito importante. Definição do objetivo do site, para como ele vai ser montado, quantas páginas, que conteúdos vão ter, quem vai olhar, quantas vezes aquilo vai ser buscado e que relevância vai ter no processo comercial e de resultados da empresa. Escolha da plataforma de criação de sites. Aí você tem duas possibilidades. Você pode escrever o site e não ter plataforma nenhuma, só hospedar depois. Geralmente você faz isso com PHP, você faz isso com Java, depende do que você precisa. Você faz isso com, até em alguns casos, né, com algum outro tipo de banco de dados, né, MySQL, por exemplo. Mas a campeã, do ponto de vista de apresentação dos dados internos para o buscador, é HTML. Então, HTML é uma linguagem que conversa muito bem com o Google, que coloca facilidade de entendimento de ranqueamento, porque tem uma série de elementos que é fundamental, vou comentar daqui a pouco, que é fundamental para o SEO, que tem que estar presente dentro do site. Então, hoje, por exemplo, com a plataforma Wix, você consegue um bom SEO, tá? Mas uma pessoa leiga não consegue fazer isso, porque o Wix ele tem duas versões. Ele tem a versão para leigos e a versão Advanced, que é uma pessoa que já entra na programação. Ele já pode entrar dentro do HTML do Wix, aproveitando todos os templates, inclusive, e melhorar alguma informação lá dentro, né? Como as tags, por exemplo, ou as fotos description. Você vai ter que fazer definição de layout, se tiver uma plataforma pronta, melhor ainda, porque você tem um template, registro do nome de domínio, perdão, isso aqui está repetido, preparação da estratégia de conteúdo, então o que vai ter lá dentro, onde que vai estar, se vai estar em subpáginas, vai estar na mesma página, se vai ser um on-page, como aquilo vai estar preparado, adicionar as páginas certas, então as outras abinhas do menu que vão ter lá para se navegar, usabilidade em primeiro lugar, e aí quando a gente está falando de usabilidade, a gente está falando do UX, ok? E depois a gente tem a questão da preparação do SEO, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente para vocês, que é um trabalho que é feito dentro da empresa. Escolha das ferramentas de marketing e gestão, então a gente vai, o que a gente vai inserir lá dentro, né? Os links de acesso com relação a e-mails, landing pages e todas as conexões com o YouTube, enfim, o que for preciso, interações de APIs para Google Maps, APIs para
Instagram, APIs para WhatsApp, e-mails, enfim, coisas desse tipo. Responsividade, isso aqui é praticamente inútil não, dispensável falar. A responsividade é a capacidade que o teu site tem de se adaptar a uma tela, e sim, né, por mais que seja dispensável falar, tem gente que faz isso errado, porque tem uma série de conexões e de autorizações para modificações de tela, e tem que ver se ficou bem aplicado ou não ficou bem aplicado. E, finalmente, hospedagem e publicação. Esses são pontos fundamentais aqui do processo da construção de site. Aqui a gente tem um site criado aqui dentro da Aldeia. Esse é um site da Smart for Location. Esse site ele tem os elementos essenciais do processo de SEO. Então, a gente tem uns elementos aqui que são as slugs de USR, da URL, que são os indicadores de onde você está apontado quando abre a guia na navegação. Você tem também as tags de títulos, você tem também a metadescrição, e você também tem as tags de cabeçalho e também os textos que estão colocados inteiramente para orientação. Então, tudo isso vai ajudar assim, as fotos descriptions, que são descrições do que está mostrando numa determinada foto. Você pode pôr uma foto lá que não tem nada a ver, e para o Google aqui não tem nada a ver. Quando você faz uma descrição da foto, aí para o Google tem a ver. Ele sabe o que aquela foto está descrevendo. Isso tem condições de ganho de ranqueamento por conta de texto, da aplicação da foto, e por conta de acessibilidade e visualização e entendimento. Então, basicamente, o que a gente tinha colocado está aqui. Então, vamos lá, cada uma delas. Primeiro ponto, aqui a gente tem as slugs, que é exatamente a identificação do... Deixa eu até mudar aqui, para pegar isso aqui, pronto. Então, a gente tem aqui o Smart for Lock lá em cima, na guia de navegação, dentro do browser, legal, com a descrição da página que a pessoa está. Você tem as tags de títulos. As tags de títulos, elas estão muito ligadas às subpáginas, né, por onde você vai, que vai estar conectado depois com o slug. Você tem a metadescrição, ela não está aparecendo aqui, porque ela não aparece aqui, mas ela aparece dentro do buscador quando aciona a busca do site, por exemplo, da Smart for Location, vai aparecer lá no buscador, na página de respostas de busca, uma descrição dessa página, que é a metadescrição. Aí você tem as tags de cabeçalho. Então, o que é a tag de cabeçalho, né? Então, você tem que ter uma capacidade de entregar na tag 1 e na tag 2 o que aquele site traz para o usuário. Então, a gente tem aqui, por exemplo, para tornar sua vida mais leve. Isso não serve para absolutamente nada. Porém, cuidamos de todas as etapas para o sucesso da sua locação. Já é legal, já tem. Etapas, locação, já ficou bom. Se tivesse locação de imóvel, ficaria melhor ainda, né? Porque daí é mais claro isso, tá? Então, isso é muito importante para a gente perceber como isso acontece. E as fotos descriptions, né? Então, assim, o que significa essa foto? Tá? Então, tem que ter um resultado. Naturalmente, que tem aqui embaixo, não está aparecendo, mas ele conta lá o que é aquela foto. Nesse caso, são processos de vistoria, fotografia de imóveis, que são os 10 serviços apresentados ali. Repare que essa não é a página principal, né? A página principal, ela tem uma carinha diferente. Está aqui a página principal. Então, na página principal, a tag de título, então, só para a gente entender aqui, a tag de título é essa: aluguel do seu imóvel com liberdade e rentabilidade. Então, aqui eu tenho uma tag de título que é relevante. Então, a gente tem a tag 1 e a tag 2. A tag 1 é Smart for Location, que é o nome da empresa. Show, perfeito, a pessoa estava procurando isso. E a tag 2, eu tenho lá aluguel do seu imóvel com liberdade e rentabilidade. Então, isso é
todo um cuidado que é feito na formatação de um site que é vendido para o cliente. Quer dizer, às vezes o cliente ele pensa que está pagando um site para alguém botar lá um conjunto de coisas e ser publicado. Não, é feito toda uma análise de SEO para que isso tudo ocorra da melhor forma possível. Ok, vamos lá, vamos seguir em frente aqui que já estamos quase no final. E-commerce. E-commerce é um nível de complexidade muito grande. Não é fácil trabalhar com e-commerce. Então, fazer um e-commerce, assim, se você abrir, por exemplo, o Wix, né, o Wix Shop, e montar um e-commerce, pode montar o e-commerce até em um dia. A questão toda é a relação entre a plataforma e a logística no processo, que envolve estoque, produção, embalagem, logística, rastreamento, precificação, módulo de pagamento, emissor fiscal, enfim, é um nível de complexidade muito alto. Então, o e-commerce, ele não é ofertado, ele pode ser feito. Então, a gente tem parceiros para isso, mas que tem que ficar muito claro. Esse é um produto caro. Então, você pode ter, por exemplo, no caso do Shopify, plataformas que são. Perdão, Shopify é uma plataforma que é muito barata. Aqui desse lado tem as plataformas caras. O WooCommerce, por exemplo, é uma plataforma extremamente acessível, em que tem que gastar dinheiro, o Shopify tem que gastar dinheiro, tem que pagar por ela anualmente ou em mensalidades, mas tem que pagar, e elas estão ligadas a vários plugins e templates. Então, é importante perceber que é um trabalho bastante grande, né, na construção dessas plataformas de e-commerce. Então, o desenvolvimento e design do e-commerce numa plataforma com uma hospedagem inclusa, ele vai custar só de manutenção de 120 a 600 reais por mês. Só de manutenção. Eu não estou falando da confecção, né? Então, isso é muito importante. Então, dependendo da situação de o desenvolvimento e design de um e-commerce, ele vai custar em torno de 3 mil até 10 mil reais. É lógico, né, que 10 mil eu estou colocando pensando em empresas pequenas, não pensando em empresas grandes. Aí isso vai para 30, 50 mil reais. Então, é fundamental perceber o nível de complexidade nessa relação de precificação. Hoje, o mais utilizado por nós, e em algumas vezes que nós utilizamos o Shopify e o WooCommerce. O WooCommerce é do WordPress, ele está baseado em cima de toda a construção da plataforma do WordPress, então ele tem muita facilidade de encontrar usuários que possam manter e atualizar, mas mesmo assim ele é o tipo de plataforma Lego, né? Então, assim, você tem um monte de plugins e são super variados, e é uma coisa fantástica como isso funciona bem, e tem uma comunidade internacional do e-commerce que ajuda a tirar todas as dúvidas, mas é fundamental que entenda que você tem que gastar dinheiro com plugins, que são pequenos programinhas que fazem rodar diversas aplicações para um e-commerce. As landing pages é outra coisa oferecida, está relacionado com campanhas dentro do ambiente de funil. Landing pages são páginas, então você tem aqui, quer ver uma coisa bacana? Por exemplo, você tem um Instagram, aqui não, essa é a minha canetinha. Você tem um Instagram com uma campanha. Aí o Insta manda essa campanha para dentro de um produto seu. Esse produto normalmente estaria no site, tá? Ou também no e-commerce, legal? Agora, para pensar uma coisa interessante. O que é bacana nessa história? É você imaginar que um site, ele abriria numa página ampla, geral e inespecífica. Então, dentro do site, a gente vai ter o que a gente chama de LP. A LP é uma landing page. O que é uma landing page? A landing page é
você ter lá o seu aviãozinho, legal? Isso aqui é um avião, tá, gente? Vamos lá. Você tem um aviãozinho que vai pousar numa pista. Bom, que pista que ele vai pousar? A pista de destino, ou seja, é o que eu quero encontrar, é o meu alvo. Então, a landing page é, na verdade, uma página alvo, uma página para você aterrissar e encontrar o que você procura. Se você digita num buscador tênis para corrida e entra no Magalu aparecendo geladeira, aquilo te confunde. Ah, mas a Magalu tem tênis? Tem. Inclusive é dona do Netshoes. Então, você vai encontrar lá, com certeza, tênis. Então, se você digita tênis para corrida e acha Magalu, você vai entrar numa página tênis para corrida. Não vai entrar numa página que vai aparecer geladeira. Então, esse é o conceito da landing page. Uma página que te entrega o que você está procurando. Uma landing page, geralmente, dá trabalho também para fazer. Não tem nada fácil aqui nessa história. Essa aqui é um padrão bem interessante de landing page, em que ela tem algumas coisas interessantes. Então, ela tem um título de chamada bem forte, ela tem um botão de ação, que a gente chama de CTA, ou Call to Action. Esse botão é para você comprar, pesquisar, saber mais, falar conosco, coisas desse tipo. Ela tem os ícones de mídias sociais, né? Então, para você já fazer visitas dentro das mídias sociais, muitas vezes você vende as mídias sociais para dentro de uma landing page, ou de uma campanha de e-mail marketing, ou de uma campanha do YouTube. Aqui você tem um vídeo rápido, um infográfico, um vídeo de infovídeo, né, de 15 segundos, geralmente são os melhores para esse tipo de landing page. Aqui você tem capturas de telas, de fotos do teu produto, com o sistema de carrossel. Aqui você tem atributos do teu produto, argumentos de venda. Lembra que eu falei para vocês? The Unique Selling Proposition. E aqui você tem os meios de chamado de reconhecimento social. Pessoas que já compraram, quantos já compraram, sucesso que tem, onde que está vendendo mais, o que está vendendo, tudo mais. Tudo isso é um processo de convencimento. Tá? Então, esse é um trabalho bem interessante para conversão, meio e fundo de funil. Tá? Então, super importante aqui para a gente também. Geralmente, o que a gente tem são relatórios. Né? Então, a gente usa a plataforma Ethos, é uma plataforma bem robusta, bem poderosa, que gera relatórios, gera programação de mídias sociais, gera análise de sites, gera um monte de informação para a gente. E esses relatórios são entregues mensalmente para os clientes. Tem clientes que não leem, não dão a mínima, tem clientes que são atentos, questionam, buscam informação, e os relatórios respondem a tudo. O que é mais fácil hoje no mundo digital é ter as métricas. Então, não tem dificuldade nenhuma com relação a isso aí, tá? Basicamente, a gente tem dentro da nossa estrutura comercial algumas coisas que são princípios, né, são valores da organização. Um deles é exatamente o fato de que nós não temos multa para rescisão contratual e que a gente não começa ganhando, né, a gente começa trabalhando. Então, a pessoa paga só 30 dias após o início das atividades. O 30 dias, ele é basicamente um conceito proporcional. Então, uma pessoa que, na verdade, contrata após o dia 20 de um mês, ele vai pagar só no dia 10 do outro mês. Ou seja, ele vai ter praticamente 50 dias ou até 50 dias para pagar, o que é muito legal. Agora, se ele contrata, por exemplo, no dia 19, ele já vai pagar nesse próximo dia 10, então ele vai pagar com 20 dias, mas proporcional, né, rateio, porque ele vai estar pagando praticamente 10 dias do mês só, e não o mês inteiro. Ele vai pagar um terço do valor. Então tem essas questões de datas aqui, por questão de fechamento, data fiscal, essas coisas todas. Bom, basicamente a gente passou aí por boa parte dos produtos que a gente teve, né? Então fazendo aqui uma recuperação bastante rápida.
né, a gente tem toda a parte do desenho estratégico de uma empresa, que é o QUEM, esse aqui é o número 1 do nosso processo. A gente tem o 2 do processo, que é marketing digital. Dentro do marketing digital, basicamente, a gente está falando aqui fortemente de mídias sociais, mas também entra ali o que é paralelo a isso, que é tráfego, né? Então, a gente tem toda a questão de tráfego. Depois, o número 3 aqui da gente é site, e dentro do site a gente viu lá a questão de blog, a questão de SEO, a questão de, inclusive, de e-commerce, tudo isso é muito importante. Dentro de mídias sociais também, só para a gente deixar mais claro aqui, a gente faz toda a gestão do Maps, legal? Então isso é muito importante, monitoramento disso tudo. E dentro desse processo, desse serviço, a gente tem como processo também aqui o treinamento da equipe, tá? Esse treinamento é um treinamento de 4 horas, ele já é feito em 2 encontros de 2 horas, e ele pode ser totalmente virtual, e ele pode ser pago à parte, quer dizer, se contratar o marketing digital, não paga, mas se quiser de novo com outra equipe, aí ele pode ser contratado à parte também, esses valores. Basicamente, esses são os principais serviços que a gente tem. E tem um quinto serviço que eu não coloquei na apresentação, mas mereceria uma apresentação à parte, que é o manual de identidade visual. É a criação de marca, tipologia, paleta de cores e aplicações da marca, que é desenvolvido também pela Aldeia. A gente tem, basicamente, para essa área, 2 designers, que é a Alicia e o Carlos Sarina, e que são pegadas diferentes. A Alicia é mais uma pegada artística, o Sarina é mais uma pegada comercial, mas são 2 profissionais com uma larga experiência e muita criatividade também. Então, acho que a gente tem aí o conjunto da obra. Mais breve possível, eu faço um vídeo sobre consultoria, tá legal? Mas esse é um vídeo à parte, com uma série de informações técnicas, que hoje a gente não vai comentar. Tá aí. Temos aí todas as nossas histórias de sucesso, né? 2019, 2020, 2021, 2022, a gente está indo aí para uma jornada, né, de longa já, passando aí pela pandemia e tudo mais, e com vários clientes que estão com a gente aí há mais de 3 anos, continuam com a gente firme e forte. A Aldeia é isso, inteligente digital. Para a gente só encerrar, que segue sempre na nossa proposta, um resuminho de quando uma pessoa contrata marketing digital, o que ele tem, né, sobre um valor mensal fixo, postagens mensais em mídias sociais, criação básica com ilustração e fotos, criações para mídia offline, não falamos de mídia offline, é um assunto também à parte, bem interessante, e que eu vou gravar um vídeo especificamente falando sobre todas as características de mídias offline, né? Mídias externas, mídias impressas, mídias para eventos, coisas desse tipo. Gestão da medida do Analytics, tá? São os relatórios, gestão do Google Meu Negócio, Maps, monitoramento de reações nas mídias sociais e no Google Meu Negócio, no Google Maps, e gestão do Google Ads conforme condições de contrato, porque ele é efetivamente um produto muito técnico e depende do quanto que o cliente vai precisar. E o relatório mensal com o resumo das ações. Muito bem, gente. Então, está aqui o nosso processo. Vamos fazendo aqui um encerramento do nosso compartilhamento aqui de tela. E vamos ter mais alguns vídeos com complemento de informações sobre os produtos e portfólio da Aldeia, para que vocês possam rever quando quiser, e sempre estaremos à disposição para mais esclarecimentos. Então, são esses os pontos. Muito obrigado e um bom trabalho para todos.